Em Foco Podcast. Olá, eu sou a Ângela Alves e esse é o Em Foco, o podcast da Mandu que traz a pauta ESG e busca fazer uma conexão com o mundo corporativo e suas iniciativas, projetos sociais e ambientais. Hoje eu estou aqui, gerente na Mandu, e o nosso querido convidado, Marcos Finco, gerente da Fundação Vale, para falar sobre desenvolvimento comunitário como uma estratégia ESG. Finco, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, de compartilhar toda a tua experiência, a tua caminhada aí com esse tema e todos os seus desdobramentos. Quero te convidar a contar um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua história, por favor. Tá bom. Obrigado, Ângela, pelo convite. Sempre uma satisfação muito grande. Eu não conhecia ainda a sede de vocês, uma sede linda, maravilhosa. Que bom. Então, para mim, é uma satisfação estar podendo estar aqui e contar um pouquinho no podcast de vocês. Eu não tenho dúvida que vai ser um super podcast. E contar um pouquinho sobre o Marcos Finco, um pouquinho sobre o Finco, um pouquinho sobre o Marcos e falar um pouquinho da Fundação Vale também, das iniciativas que a gente tem colocado para rodar aí ao longo dos anos, um pouquinho talvez dos resultados, das transformações, do legado, do impacto que a gente procura com essas iniciativas. Bom, eu posso buscar lá atrás o Marcos Finco, o mais recente, posso ir lá atrás? Pode, então, à vontade. Bom, o Marcos Finco, ele se gradua em economia, eu sou economista, né? Na época, eu morava na Praia do Cassino, já ouviu falar da Praia do Cassino? Onde que é? A Praia do Cassino é, no Guinness, a maior praia do mundo. Você sabia disso? São quase 200 quilômetros de praia, vai da cidade do Rio Grande, que fica bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, até o Uruguai. Então, pela praia, a gente consegue ir do Brasil até o Uruguai. São mais ou menos 200 quilômetros de extensão, né, de costa. Não. E eu não sou nem gaúcho, eu sou catarinense, eu sou natural de Florianópolis. Mas, enfim, já morei no Brasil todo praticamente. E naquela época eu estava vivendo na cidade de Rio Grande, que fica ali no extremo sul do Rio Grande do Sul. E morava na praia do Guinness, na Praia do Cassino, né? E lá tem uma universidade federal na cidade de Rio Grande, então eu me formei economista. Ainda no curso de graduação eu comecei a ter meus primeiros, talvez o primeiro relacionamento, ainda que acadêmico, né? Mas uma primeira aproximação com comunidades. Então eu lembro que a gente tem aqueles chamados PIBICs, né? Que são programas de iniciação científica no curso de graduação. E o meu primeiro PIBIC, o meu primeiro projeto de iniciação científica foi com pescadores artesanais. Ali na Lagoa dos Patos, né, que também é uma super lagoa, tem toda um impacto também naquela região. E a gente ia estudar realmente o papel da pesca artesanal na vida das famílias, né, o quanto que a pesca era importante na geração de renda, no incremento da renda daquelas famílias, como a pesca realmente ela unia aquele tecido social, como é que a pesca ali passava de geração para geração. Então foi meu primeira aproximação, meu primeiro contato exatamente com o tema social. Então ainda como um aluno do curso de economia, né? Ainda no curso de economia, e aí eu passei por vários PIBICs, eu gostava, né? Gostava desse negócio de estudar ciência e ao mesmo tempo não só estudar, mas como aplicar isso depois na ponta, né? Com as comunidades. Então um dos projetos foi de pesca artesanal. E o outro projeto começou com agricultura familiar, também ali no estado do Rio Grande do Sul. Esse de agricultura familiar, logo depois que eu me formei no curso de economia, eu já engatei um mestrado e levei toda essa preocupação e vontade de continuar estudando agricultura familiar, principalmente a agricultura familiar em condições de maior vulnerabilidade. E aí eu já começo a fazer o gancho aqui com o meu mestrado, e aí o meu mestrado eu saio da cidade de Rio Grande, saio da Praia do Cassino e vou para a capital, vou para a cidade de Porto Alegre, e no meu mestrado eu estudo a relação entre a pobreza no campo, então principalmente a condição dos agricultores familiares mais vulneráveis ou em condição de maior vulnerabilidade, e a relação dessa condição de maior vulnerabilidade da agricultura familiar com condições de impacto ambiental.
né? Então, assim, eu lembro que naquela época tinha o que a gente chama de mainstream, né? Que é assim, a principal corrente falava, não, a pobreza é a maior causadora de degradação ambiental. Então, se você realmente olhar e combater a pobreza, o resultado automático vai ser a melhora dos indicadores ambientais, né? Então, assim, políticas ganha-ganha nesse setor foca na questão da pobreza, na redução da pobreza, que você automaticamente vai ter ali ganhos ambientais ou vai ter a redução da degradação ambiental, e a gente foi estudar isso. E, na verdade, o que a gente descobriu ali, né, no final das contas, é que essa relação ela era muito ambígua. E tanto que o título depois da dissertação de mestrado foi Pobreza Rural e Degradação Ambiental, uma refutação dessa hipótese do círculo vicioso. Ou seja, agricultores em condição de maior vulnerabilidade impactam negativamente alguns indicadores, mas agricultores mais consolidados impactam também negativamente em outros indicadores. Então é uma relação muito complexa e não necessariamente quando você foca em políticas que vão combater a pobreza no campo, vão necessariamente melhorar os indicadores de meio ambiente, né? Então isso tudo já começou a me tocar, já foi aquele mosquitinho que me picou, embora um economista muito de uma linha muito mais tradicional, né, de macroeconomia, microeconomia, eu comecei desde essa época a ter uma vertente muito forte para o social. E aí eu termino minha dissertação de mestrado, e aí fico naquela, né, gostava muito ainda do ambiente acadêmico, fui convidado para fazer um doutorado, mas eu puxei um freio de arrumação na minha vida, falei, não, eu não sei se eu realmente quero seguir a área acadêmica, eu quero ter uma experiência antes, de repente, de seguir o doutorado, tanto que o pessoal segurou minha vaga no doutorado, um doutorado em economia, mas já olhando também para essa questão mais social, né, continuando. E aí eu sou convidado, né, pelo CEO de uma ONG, uma ONG. Essa ONG, ela tinha base... Lá de Porto Alegre? Não. Essa foi essas coisas da vida, né? Ainda na graduação em economia, eu fui fazer um curso na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, aqui em São Paulo, na Exalc, né? Exalc. Isso eu tô falando final dos anos 90, início dos anos 2000, então só para nossa turma que está assistindo ter uma ideia, né, da linha temporal. E aí na Exalc eu conheci esse CEO dessa ONG e fiquei muito entusiasmado, maravilhado com o trabalho, porque eles são a primeira ONG, eram naquele momento a primeira ONG brasileira a trabalhar como broker de crédito de carbono. Então pouco se falava de créditos de carbono naquela época, muito menos em créditos de carbono social, né? Essa ONG, ela foi a ONG que cunhou Super esse termo inovadora, de carbono social. O que era o carbono social? Você tinha, de fato, você ainda tem, né, umas torres incríveis no meio da floresta amazônica que elas captam essa questão do sumidouro versus né, quanto a floresta sequestra e quanto que ela emite. Então eles fazem essa equação. E a emissão. Né, os termos mais técnicos aí, mas a gente chamava de sequestro. Então a gente falava assim, vocês estão sequestrando o quê? Carbono? Isso não é crime, não, de sequestrar carbono. Então a gente fazia todo esse monitoramento, tinha ali os saldos positivos da questão do... Aí você foi trabalhar com ele? Vou chegar lá, fui. E eu fiquei maravilhado com esse negócio de carbono social, quer dizer, venda de crédito de carbono com social. Falei, pô, social, eu já gosto de social, já trabalho com social, né? Então eu não entendo nada de crédito de carbono, mas social eu entendo. Então nada mais era do que projetos de vendas de crédito de carbono, e parte desse recurso que vinha dessa comercialização teria que ser aplicado nas comunidades ali do entorno, né? Isso me chamou muita atenção. Então eu de certa forma, deixo o doutorado de lado, me mudo para Brasília. Então vou para Brasília tocar o escritório dessa ONG, principalmente na parte de captação de recursos, fico um tempo em Brasília e de lá vou para Palmas, no Tocantins, continuando trabalhando com essa ONG. Então, assim, eu vou deixar um pouco de lado essa parte acadêmica, porque é mais a formação de um jovem ali, mas eu começo a minha carreira profissional de fato em ONG, em ONG, né? Que então era uma ONG que tinha um trabalho muito forte com o social, mas o grande guarda-chuva era o meio ambiente, era o ambiental. Então eu passo um tempo trabalhando nessa ONG, ali no Tocantins, depois enveredo também, né? O social não me deixava quieto, e eu não deixava o social quieto também. E aí, mesmo trabalhando na ONG, eu comecei a me envolver com o movimento de economia solidária, né? Com o movimento de Ecosol. Isso eu já estou falando ali início dos anos 2000, talvez 2003, 2004. Então, eu passo a congregar todo o movimento de economia solidária do estado do Tocantins,
trabalhando com catadores, mas principalmente segmentos ali da agricultura familiar, associações e cooperativas da agricultura familiar e principalmente mulheres, ali no estado do Tocantins. E eu ajudo a fundar, naquele momento, o Fórum Tocantinense de Economia Solidária. Né? Então, a gente funda o Fórum Tocantinense de Economia Solidária, que era um espaço de várias organizações presentes, tanto da academia, quanto do terceiro setor, quanto a parte da gestão pública, né, seja ela municipais ou estadual, e todos os empreendimentos da economia solidária. Então, foi um espaço muito bacana de troca, e principalmente de construção, né, de políticas voltadas para a economia solidária, né, naquele momento. Então, estou falando isso há mais de 20 anos atrás. Sim. E a gente começou a implementar os primeiros ciclos de estudos em economia solidária, a gente rodou o estado do Tocantins, e eu fui eleito delegado da primeira Conferência Nacional de Economia Solidária pelo Tocantins. Então, em 2006, foi a primeira Conferência Nacional em Brasília, e eu estava lá representando o estado do Tocantins, né? E aí a gente começou a trabalhar muito forte com... Eu ainda estava na ONG, né? Então ainda continuava trabalhando com essa questão do meio ambiente, do carbono. Então veja que o meio ambiente, essa questão social e ambiental, já vem da graduação para o mestrado, permanece nessa atividade mais laboral ali junto com a ONG. E aí eu começo, de fato, a mergulhar um pouco mais no movimento de economia solidária, no Tocantins. Só que o que acontece? Lembra que eu deixei um pouquinho essa questão acadêmica de lado? E a questão acadêmica voltou. Sem eu ir atrás, veio atrás de mim, essa questão acadêmica. Uma colega, uma amiga, na verdade, que eu conheci, né, no Tocantins, trabalhando também com essas temáticas sociais. Ela tinha voltado da Alemanha, feito doutorado lá. E ela insistiu muito que eu fosse fazer o doutorado lá, que eu tinha um perfil. E lá também tinha uma vertente de economia social muito forte e tal. E eu não quero, deixa pra lá, né? E uma hora, eu acho que de tanto ela insistir, aquilo entrou e eu, enfim, apliquei e fui selecionado. E aí eu parto para a Alemanha e faço meu doutorado na Alemanha, também nessa área de economia do desenvolvimento, economia social. O trabalho de campo do doutorado foi na Amazônia, também com a parte de agricultura familiar, em várias partes da Amazônia. E terminando o doutorado, eu presto consultorias ainda na Alemanha também, para órgãos que trabalham com social, com ambiental. Mas em algum momento, o acadêmico, por mais que estivesse sendo importante para mim, de fato foi muito importante na minha formação, eu queria alguma coisa muito mão na massa. Aquela vontadinha da operação, né? Então assim, poxa, eu acho que estudar é muito bacana, eu acho que a teoria é importantíssima e essencial, mas a prática é fundamental também para você testar a teoria e eventualmente retestar, juntar diferentes teorias, né, pivotar o que tiver que ser pivotado. E aí surge, ali depois de 5 anos na Alemanha, surge a possibilidade, né, abrir uma vaga na Vale, na Fundação Vale. Então eu saio da Alemanha, saio de um período de doutorado, pós-doutorado, de consultoria, e aí sim eu entro na Fundação Vale. Né? Chegamos na então Fundação Vale. Então eu saio ali, eu começo realmente a minha etapa profissional numa ONG. Na ONG eu realmente fortaleço mais essa área acadêmica, passo um bom tempo na área acadêmica, e dessa área acadêmica eu migro para o mundo corporativo. E já são aí caminhando para 13 anos na Fundação Vale. Bacana, né? Uma longa história. E aí, Finco, como que é o Marcos Finco na Fundação Vale, dentro, né, da história da Fundação Vale, mais de 50 anos, né, que a Fundação Vale tem? Isso, a Fundação Vale, nesse grande olhar social, começa a trabalhar basicamente com 3 pilares, né? Que é o pilar da educação, o pilar da saúde e o pilar da geração de renda. E quando eu entro na Fundação Vale, há 12 anos atrás, eu entro com essa missão de estruturar essa temática, esse pilar de geração de renda dentro da Fundação Vale. Então, a Fundação Vale já vinha trabalhando aí com temáticas de saúde e educação, e aí eu venho, na verdade, para estar congregando essa equipe, que era uma equipe incrível na época também, para estar estruturando essa temática de geração de renda na Fundação Vale. Já vem com toda essa sua bagagem, né? Exato. Teórica, mas com alguns cases práticos, experiências que você já construiu desde a sua graduação, como você está falando. Na verdade, Então, eu sempre tive mais foi um prática do que quase teoria. perfeito, né? Eu fui muito afortunado nesse sentido, porque
de fato, eu sempre tive acesso às teorias, principalmente as teorias mais de vanguardas, mas as que surgiram na base. Então, eu tinha um conhecimento, um arcabouço teórico muito forte. E, ao mesmo tempo, eu sempre, desde a época da graduação, fiz questão de ir a campo. Então, seja com os pescadores, seja com os agricultores, seja depois com a parte do carbono social, a parte da economia solidária, eu sempre fiz questão, porque era algo que me incomodava não conhecer, não pisar, não ter o olhar, de fato, com quem constrói a realidade, né? E nesse caso social era com os catadores, com as associações, com as cooperativas, com os pescadores, então, os agricultores. Então, eu sempre estive muito em campo. Então, quando eu venho para a Fundação Vale, eu acho que eu consigo trazer, e eu ouvi isso na época, né? Eu acho que eu conseguia trazer toda uma teoria, um arcabouço teórico muito forte, mas, ao mesmo tempo, uma aplicabilidade, uma prática, uma experiência, né, prática também muito grande. Eu acho que isso auxiliou muito. Uma aderência, né? Eu acho que isso se somou para que, de fato, a gente tivesse uma equação ali com resultados muito positivos, né, para a Fundação Vale nessa temática de geração de renda. Muito bom. Então, Finco, a pauta ESG ela está muito em voga, né? As empresas, né, se mobilizam, né? Muitos fóruns, muitas discussões. Como é que você está vendo, na sua visão pessoal, né, a aderência, né, a geração de valor, a aplicação dentro desse contexto e todos esses desafios que o mundo corporativo precisa conciliar e, ao mesmo tempo, né, se apropriar né, dos retornos e dos benefícios de aplicar uma pauta ESG? Como é que você vê isso? Eu vejo com muita naturalidade, porque isso é uma evolução até natural de todas essas temáticas, né? Se a gente for olhar lá atrás, na década de 70, a gente tem um relatório Limites do Crescimento, né? Que era o relatório Meadows, que foi o primeiro relatório que trouxe, por exemplo, a importância de ser levado em consideração os temas ambientais, como consequência do limite do crescimento das nações, mas isso se aplicava também, por exemplo, à questão das empresas e indústrias, né? Então, década de 70 ali, aparece o primeiro relatório mais técnico, estruturado, com diversos pesquisadores mundo afora, trazendo a temática ambiental para a pauta, né? Como tema para ser colocado em cima da mesa. Na década seguinte, 80, já vem um outro relatório, que é o Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, que cunha o termo desenvolvimento sustentável. Então, esse termo que a gente fala, tem que ter desenvolvimento sustentável, ele surge na década de 80 com o relatório Nosso Futuro Comum. Então, veja, década de 70, a primeira vez que os temas ambientais são colocados na pauta como limite do crescimento das nações e tudo que cascateia para baixo, né, setores industriais e empresas, etc. Década seguinte, a gente já tem um aprofundamento disso e o termo desenvolvimento sustentável. Na década de 90, a gente tem a Eco 92, a Rio 92, que fortalece mais ainda as temáticas ambientais e já começa a trazer na pauta de forma mais estruturada a questão social. E o início dos anos 2000, você tem cada vez mais, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Millennium, que depois viraram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então, é um movimento, né? E como é que o mundo corporativo? O mundo corporativo ele foi nadando conforme a corrente. Então, lá atrás, onde os temas sociais e ambientais talvez fossem mais uma pressão de mercado do que algo altruístico, no mundo empresarial e corporativo, as empresas tiveram que se adaptar a isso. Foram passando por etapas e entendendo a importância. Talvez um primeiro entendimento, uma primeira compreensão como algo mais de uma pressão de mercado, né, voltada à imagem ali do mundo corporativo e empresarial, mas com o tempo as próprias empresas foram amadurecendo, entendendo a importância de você realmente qualificar, melhorar o bem-estar, a qualidade de vida, melhorar a realidade, transformar positivamente os territórios, até para o bem da empresa, né, trazendo um pouquinho do valor compartilhado, do share value, né? Que é share value, o valor compartilhado nada mais é do que uma determinada empresa ter benefícios e impactos positivos no seu core, né? E, ao mesmo tempo, gerar impactos positivos, resultados positivos e transformação para as comunidades adjacentes, né? Então, você tem um ganha-ganha ali, isso é um valor compartilhado. E cada vez mais as empresas estão buscando valor compartilhado, que é bom para a empresa, é bom para a comunidade, é bom para o território como um todo, né? E aí isso vem amadurecendo, então você tem o tema da sustentabilidade cada vez mais estruturado com as temáticas sociais e ambientais, e um tema maior de sustentabilidade.
E isso vai caminhando para o ESG como mais uma, eu não vou dizer pressão, mas um amadurecimento do próprio mercado, né, com indicadores pautando investimento, né? Empresas listadas, né, na bolsa que tem, né, o seu indicador ESG, né? Exato. E assim, as demandas, na economia a gente aprende isso, né? As demandas são sempre ilimitadas, mas os recursos são finitos, né? Então, para você ranquear, priorizar investimento, priorizar recurso, o que você tem de mais tangível hoje? Talvez os indicadores ligados ao ESG, né? Então, isso é um próprio amadurecimento. É um próprio amadurecimento, é a dinâmica do processo que traz isso para ESG. E como é que isso se dá na ponta? Se dá cada vez menos, no meu entendimento, né? Como uma pressão de você estar compliance com indicadores, né, para eventualmente conseguir capturar investimento ou recurso, do que, de fato, esses indicadores ser uma consequência de algo altruístico, de certa forma, que já existe no mundo empresarial e corporativo. Tem alguns segmentos que os clientes também, né, percebem um valor de uma empresa comprometida, né? Produtos pagam por produtos que, né, que tem uma cadeia, né, de fornecedor, né, que primam por uma série de boas práticas. Então, você começa a trabalhar num ecossistema ali. Eu acabei aqui talvez colocando uma lupa mais sobre o setor mesmo das empresas ou do mundo corporativo como um todo, mas você tem todo um amadurecimento por parte do consumidor, né? Então, claro que a gente ainda tem uma estrada a percorrer, mas Sim. Hoje os consumidores, os diferentes nichos são cada vez mais conscientes do seu papel, né? Sim. No ato de decisão e escolha por determinado produto, levando a história, né, daquela empresa ou daquele produto. Cada vez mais a gente tem produtos que são, me fugiu agora o nome técnico, mas rastreados, né, que a gente consegue rastrear desde a sua origem. Então, é um amadurecimento, tanto da parte da demanda, como da oferta, tanto da parte do consumidor, quanto das empresas. E aqui empresas eu coloco, talvez, algo maior, né? Das nações, né, das gestões estaduais e municipais, uma gestão federal, no caso do Brasil, mas isso serve para o mundo todo, como para as empresas, para o mundo corporativo. Eu acho que todo mundo amadureceu nesse processo todo. Caminhada, né? Então, vamos voltar à geração de renda e à Fundação Vale, né? Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi a tua caminhada desde que você chegou, as iniciativas, os projetos que você teve envolvido com esse foco de geração de renda. Quando nós chegamos, né, quando eu cheguei na Fundação Vale em 2012, essa área estava começando a ser estruturada, né? Então, nós não tínhamos ainda nenhum programa construído nessa temática de inclusão socioprodutiva, de geração de trabalho e renda. E aí nós começamos a entender o que já existia no mercado, ou seja, iniciativas estruturantes em geração de renda que outros players já estavam executando. A gente foi conhecer, nós fomos conhecer essas iniciativas, trouxemos parceiros também para estarem pensando conosco, né? Então isso foi construído a muitas mãos. E dessa construção saiu o primeiro programa da Fundação Vale nessa temática, que foi o programa AGIR, né? A sigla AGIR quer dizer Apoio à Geração e Incremento de Renda, que era um programa estruturante de duração de 3 a 5 anos, dependendo ali da maturidade dos negócios envolvidos, dos coletivos envolvidos, e dependendo também do contexto e da especificidade de cada território. Então poderia ser um pouco menos, 3 anos, poderia ser um pouco mais, 5 anos, né? E esse programa ele buscava a pré-incubação e incubação. Aqui para quem está nos assistindo que fica com esse termo, o que é isso? Incubação é como se fosse uma incubadora de bebê mesmo. Nós pegávamos os coletivos, sejam eles na ocasião informais ou já formais em associações e cooperativas, e nós acompanhávamos durante um ciclo grande aqueles negócios, né, em 4 departamentos, basicamente. O departamento administrativo financeiro, ou áreas ou diretorias, né, dependendo do que a gente escolha falar aqui, mas uma diretoria, um departamento administrativo financeiro, um departamento de fornecedores, então acesso à matéria-prima e insumos,
um departamento, toda a parte produtiva, né, do processo produtivo, e principalmente um vetor, né, um departamento muito forte de acesso a mercado, né, escoamento daquela produção. Comercialização. Comercialização, isso mesmo. Então nós passávamos esse ciclo de vida de 3 a 5 anos estruturando, fortalecendo e consolidando esses negócios, né? Então a gente está falando de geração de renda. Se eles fossem um coletivo informal, a gente formalizava. Se eles já fossem formalizados, a gente realmente dava uma dimensão maior para aquele coletivo, sempre fortalecendo o coletivo, né? A formação de diferentes lideranças daquele negócio. Para quê? Para que quando nós realmente decidíssemos que aqueles negócios estavam maduros, nós tivéssemos a certeza de que quando a gente saísse, aqueles negócios seguiriam tocando com as próprias pernas, voando, alcançando aí novos platôs sem a nossa presença. Então, aproveitando que você comentou do Agir, conta um pouquinho como é que foi o Agir Estrada de Ferro Carajás. Esse programa, Angela, eu ouso dizer, pelo meu conhecimento, né, de programas de inclusão produtiva e geração de renda Brasil afora, um pouquinho da experiência que eu tive com outros players, institutos e fundações corporativas, talvez seja a iniciativa em inclusão produtiva mais emblemática que eu conheço, né? Principalmente por se tratar a gente está falando de quase 900 quilômetros de uma ferrovia no interior do Maranhão, ou seja... Isso é importante você comentar para o pessoal que não... né? Isso. O território, né? EFC, para a turma aí que está nos acompanhando, quer dizer Estrada de Ferro Carajás. Então, a Estrada de Ferro Carajás é um modal ferroviário que ele vai de São Luís, né, a capital do Maranhão, até Paraupebas, Carajás, né, que é no estado do Pará. São basicamente 900 quilômetros de ferrovia. Então, a Vale hoje é a concessionária dessa estrada de ferro. O minério vem todo ele do sudeste do Pará, transportado por essa ferrovia até o porto de São Luís. E o que acontece? Desde a criação dessa estrada de ferro, que, se eu não me engano foi na década de 80, não sei precisar exatamente o ano, logo com a construção da estrada de ferro e depois com a implementação do trem de passageiros da estrada de ferro Carajás, diversas famílias ao longo da estrada de ferro Carajás viram isso como uma oportunidade, mas também como um empreendedorismo de necessidade, porque são pessoas sob uma condição vulnerável, né? O Maranhão é um estado muito estado que requer um pouco mais de atenção nossa, né? Não só nossa, como dos gestores, enfim, de todos que puderem somar e darem as mãos para somar, para realmente fazer uma transformação ali, é sempre bem-vindo. E aí essas pessoas, essas famílias, e na sua grande maioria mulheres, viram como uma oportunidade de vender os chamados bandecos. Bandecos são as quentinhas, né? Arroz, feijão, geralmente uma proteína, e essa proteína geralmente de carne de caça. Esse trem de passageiros, à época, permitia ali a abertura e fechamento das janelas, né? Então, toda vez que o trem parava nessas estações, parava por 2 minutos, às vezes, dependendo da estação, 1 minuto, ou um pouquinho mais, essas mulheres saíam ali, elas apareciam e vendiam essas quentinhas, esses bandecos na janela. Então, era um passageiro quase se debruçando na janela para pegar quentinha e jogando dinheiro. E era um comércio assim, muito pujante, muito rápido, era incrível ali, né? Mesmo que a gente sabe que era de forma insalubre, perigosa e tudo mais, era a principal fonte de renda dessas famílias, esse comércio. O que acontece? Em 2015, a Vale moderniza esse trem, e aí esse trem passa a ser um trem todo ele climatizado, não permitia mais a abertura e fechamento de janelas, as janelas eram lacradas, e a Fundação Vale, naquela época, foi convidada para fazer um trabalho estruturante com essas quase 400 famílias, né, que foram mapeadas à época, um trabalho de formação de grupos produtivos e, eventualmente, esses grupos produtivos passassem a virar empreendimentos de fato, negócios, porque essas famílias iam perder a principal fonte de renda. E isso ia ter um impacto muito grande, socioeconomicamente falando, em famílias que já viviam uma condição de vulnerabilidade. E a Fundação Vale aceita esse desafio e começa um programa muito grande, muito estruturante, muito robusto. Alguns desafios à época, né? Como essas mulheres vendiam de forma individual, elas eram concorrentes entre elas. E quando a gente começa a formar um grupo produtivo, nós tivemos que trabalhar muito forte essa questão do associativismo e cooperativismo, que historicamente não faz parte da cultura daquela região, né? Então foi um processo bastante complexo, desafiador. Eu lembro que eu passava, às vezes, direto 3 semanas, 1 mês no Maranhão sem voltar no início, realmente dada a complexidade. Mas nós fomos etapa a etapa, isso antes do trem fechar, né? Então a gente começa um tempo antes do trem fechar, com aquela pressão de o trem vai vir, o trem vai mudar.
Então, nós conseguimos formar os grupos produtivos, sensibilizar com relação à questão do associativismo e cooperativismo, transformar esses coletivos, de fato, em negócios dos mais diversos segmentos, muito praticando a escuta ativa, o que essas pessoas sabiam fazer e o que elas gostariam de fazer. E, da nossa parte, o que a gente simplesmente fez foi avaliar se aquilo que eles escolheram tinha de fato demanda, né? Porque também não adianta aquelas pessoas quererem ir para um determinado segmento econômico se a gente não fosse achar possíveis formas de escoar. Então a gente fazia esse matching de o que vocês gostariam e querem fazer, para se tem demanda, a gente casava isso. Então surgiram restaurantes, padarias, surgiram agroindústria de babaçu, surgiram negócios de corte e costuras, vários segmentos econômicos. Então, um processo grande de incubação e aceleração desses negócios. E esses negócios, pelo fato da maioria ser formada por mulheres, elas deram origem, né, à chamada Rede Mulheres do Maranhão. Isso foi em? Então, a gente está falando que esse projeto Agir Estrada de Ferro Carajás, Agir FC, começa em 2014. O novo trem, ele é modernizado e entra em operação em 2015. E a Rede Mulheres do Maranhão, se eu não me engano, ali entre 2016 e 2017 é formada a Rede Mulheres do Maranhão. Eu vou só pedir licença, esse livro aqui, né, Investimento, Impacto Social da Mineração, Olhar sobre a Estrada de Ferro Carajás, registra toda a história das bandequeiras, registra tudo que foi feito, né, ao longo desses quase 10 anos, né, 2014, 2020, 2024. A gente tem depoimento aqui nos livros das mulheres empreendedoras, tudo que mudou na vida delas, isso é muito rico, né? Porque a gente consegue capturar a qualidade dessa mudança, dessa transformação. E também aqui no livro a gente consegue fazer uma estimativa dos benefícios sociais, né? Resgatando um pouco da nossa conversa sobre ESG, e o que muitas vezes direciona e pauta uma conversa sobre investimento são números, né? A gente também não pode fugir. Eu acho que a qualidade da informação ela é importante, né? Então os depoimentos, percepções são muito importantes, mas nós também trouxemos aqui os dados e números, né? As estimativas. Então, para você ter uma ideia, a cada real que foi investido nesse programa do Agir na Estrada de Ferro Carajás e depois com a formação da Rede Mulheres do Maranhão, retornou em mais de R$2 em benefícios sociais. Então, a cada um retornou 2. Retornou o dobro do investimento em benefícios sociais. Que benefícios são esses? Autonomia, empoderamento, autoestima, melhoria do bem-estar, da qualidade de vida, independência. Ativos tangíveis e intangíveis, exato, né? Exato. E o nosso desafio foi como tangibilizar o intangível, né? E aí nós entramos toda numa parte de valoração e monetização. Muito importante. E mais do que isso, né? As bandequeiras, conforme nós a conhecíamos lá atrás, elas não existem mais. As bandequeiras acabaram. Hoje elas são empreendedoras, né? Empreendedoras formalizadas. Muitos desses negócios, são 16 negócios sociais que são contemplados pela Rede Mulheres do Maranhão hoje. E parte desses negócios já vendem para fora do Maranhão, vendem Brasil afora. Alguns desses negócios já exportaram produtos para a Europa e Estados Unidos. E então aquelas pessoas que nunca ouviram falar, mas gostariam de entender a história dessas bandequeiras, fica o registro também aqui no livro, né? Super importante. Dessas empreendedoras lá atrás, como bandequeiras, e hoje como empreendedoras, não só no Brasil, mas empreendedoras internacionais. E vale a pena também trazer, Ângela, que a Rede Mulheres do Maranhão, ao longo desse processo todo, se consolidou, né, como um coletivo aí formado por mulheres. Hoje é uma cooperativa, né, formalizada. E ela foi reconhecida o ano passado, no início de 2023, com um prêmio Earth United da Amazônia, que é conhecido como o Prêmio Nobel Verde, né? A primeira versão, né? A primeira edição desse Prêmio Nobel Verde aconteceu na cidade de Manaus, no Amazonas, no início de 2023, e a Rede Mulheres do Maranhão foi nominada, né, para participar e acabou recebendo o Prêmio Nobel das mãos do Marcos Nobel, meu xará Marcos Nobel, que ele é da família dos Nobel que criaram o prêmio, né? Então também é um reconhecimento internacional, né? Todo um reconhecimento. reconhecimento pelo papel da inclusão socioprodutiva, do empoderamento econômico feminino e principalmente da preservação e conservação dos biomas nativos. Porque como grande parte dos negócios da Rede Mulheres do Maranhão utilizam o babaçu, que é um coco da sociobiodiversidade da Amazônia maranhense, um dos pré-requisitos para você ter o coco como matéria-prima de forma perene é você preservar os babaçuais, né? Floresta em pé. A floresta em pé, chamada floresta em pé. Então, na verdade, você tem a inclusão socioprodutiva, o trabalho do feminino como empreendedorismo, né? E a questão da preservação dos biomas nativos da floresta amazônica maranhense. Muito bom. E ainda a gente fazendo um link, né, com a ESG,
A rede tem buscado trabalhar muito essa cadeia essa cadeia produtiva sustentável, né? Então a gente traz num produto da rede uma geleia, um óleo, um azeite, uma história toda de uma agroindústria que nasceu, né, num território, de um programa, então toda uma geração de renda, melhoria da qualidade de vida de uma série de famílias, né, que estão envolvidas. Então hoje uma pessoa que vai num e-commerce, né, que hoje os produtos da rede estão no e-commerce, Instagram, né, site da rede, está comprando um produto e uma causa social e ambiental, porque é uma floresta em pé também. Exato, exatamente. E a Rede Mulheres do Maranhão, ela faz uma ponte direta com as ambições sociais e ambientais da Vale, que conversam, no final das contas, com o ISG, com indicadores ISG. Como? A Rede Mulheres do Maranhão, enquanto cooperativa, está cada dia prospectando a entrada de novas mulheres e novos coletivos, principalmente coletivos e mulheres que estejam numa condição de vulnerabilidade maior. Então, aqui a Rede Mulheres atua diretamente na missão social de auxiliar a retirada de pessoas da extrema pobreza, de forma perene e sustentável. E, ao mesmo tempo, como grande parte, o carro-chefe dos negócios sociais da Rede Mulheres do Maranhão está ligada ao Babaçu, à cadeia do Babaçu, não só às agroindústrias, mas principalmente à inserção das quebradeiras de coco do Babaçu, a gente também tem um impacto muito forte na Rede Mulheres do Maranhão na ambição ambiental da preservação de 100 mil hectares de bioma nativo, que são os babaçuais. Exato. Então, é justamente a Fundação Vale, através da Rede Mulheres do Maranhão, com o apoio à Rede Mulheres do Maranhão, também conversando com ambições maiores, que no final do dia conversam com os indicadores ESG que a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. E, Finco, fala um pouquinho da parceria da Fundação Vale com a Mandu aí, ao longo desses 10 anos, talvez? A Mandu, porque a Mandu também já passou... A Mandu, que era a Isis. Isso, né? Eu contei um pouquinho aqui de toda essa transformação ali da dinâmica dos temas ambientais e sociais, os relatórios, como é que as empresas se adaptaram a isso. E a Mandu, por sua vez, também passou por o seu processo de amadurecimento, né? Nós começamos com a Mandu. A Mandu foi uma das parceiras que nos auxiliou lá atrás em toda essa alucinação, no bom sentido, para a gente conseguir construir o Agir. Então, na época, não era nem Isis, o pessoal era ligado a uma universidade, né? Enfim, como uma área incubada por essa universidade, a turma ali também, jovens e muitos acadêmicos de economia, eu me identifiquei muito na época, e eles também com uma vertente muito social. Então, dessa área incubada por uma universidade, surgiu o Isis, né? E aí o Isis também amadurece, tem seu processo todo, e aí se transforma em Mandu, mas sempre conosco, sempre muito próximo de nós. Nessa iniciativa mais emblemática do Agir Estrada de Ferro Carajás, e depois, né, com a criação da Rede Mulheres do Maranhão, a Mandu esteve sempre no início conosco, né? Inclusive, vocês são citados aqui também, tem um agradecimento à Mandu no livro. Na época, como a Estrada de Ferro Carajás ela é muito grande, são 900 quilômetros, com muita complexidade, territórios similares, mas territórios diferentes. A gente dividiu essa Estrada de Ferro entre dois parceiros, a Mandu era um deles. E depois, com o tempo, com o próprio trabalho e resultado da Mandu, a Mandu começou a operar conosco a Estrada de Ferro toda. Então, sempre é bom registrar um agradecimento também a vocês, a Mandu, pela parceria, pela proximidade, por estarem sempre vestindo a camisa e sabendo da importância nossa nesses territórios como um vetor de transformação e legado, né? Que bom. Você sabe que aqui na Mandu, a Rede Mulheres do Maranhão também é a menina dos olhos. Todo mundo na Mandu conhece a Rede Mulheres do Maranhão. E, assim, é um orgulho, uma satisfação incrível para todo mundo. Realmente é o brilho nos olhos aqui. Então, também agradecer à Fundação Vale, né, por ter dado esse presente para a Mandu. E eu acho que o primeiro parceria. reconhecimento, Ângelo, até esqueci de tanta coisa, né, tanta informação, que teve esse prêmio o ano passado, em 2023, que era o Prêmio Nobel, mas em 2018, a Rede Mulheres do Maranhão, através do programa Agir Estrada de Ferro Carajás, recebeu o Prêmio Ser Humano, no primeiro lugar, na categoria de sustentabilidade da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Maranhão,
E como ficou em primeiro lugar no Maranhão, foi concorrer a nível nacional. E ganhou o primeiro lugar a nível nacional, como a principal iniciativa na área de sustentabilidade. Então, recebeu a primeira colocação do Prêmio Ser Humano, em 2018, a nível nacional, pela Associação Brasileira de RH, de Recursos Humanos. Então, você veja que desde aquela época a gente já passa a ser reconhecido pelos resultados muito sustentáveis e perenes, né, pelos indicadores, não só pela toda a parte qualitativa das percepções e depoimentos, mas já como algo visível de transformação no território, né, e como aquilo estava tendo ressonância e efeito multiplicador na comunidade, no município e até no estado. Bacana, muito bacana. E, Finco, pensando sobre perenidade, sustentabilidade, né? Então, aquele momento onde os projetos vão saindo do território, né? Qual é a visão, a sua visão, a visão da Fundação Vale em relação a estratégias de sustentabilidade do empreendedorismo comunitário quando o ciclo de vida do projeto conclui? Nós somos muito diligentes com esse acompanhamento e monitoramento, né? Então, nós temos indicadores de processo e nós temos alguns indicadores de impacto. E os indicadores de processo, eles são monitorados mês a mês e, eventualmente, nós não pensamos duas vezes se tivermos que mudar alguma rota, visto que a gente sente que determinadas áreas daquele coletivo ou de coletivos, de uma forma geral, precisam de um apoio diferenciado. Sempre buscando a maturidade daquele empreendimento, sempre buscando que aquele empreendimento passe a caminhar com as próprias pernas, Autonomia. mais do que isso, autonomia, e passe a voar mesmo, né? Passe a ganhar tração e alavancagem cada vez menos com a nossa presença. Então, nós somos muito cuidadosos e uma atenção genuína mesmo para botar para rodar esse plano de saída. Então, de fato, a gente só interrompe não é bem a palavra, mas a gente só encerra uma iniciativa de inclusão socioprodutiva, de geração de renda, se além dos indicadores estiverem positivos, né, acima daqueles que a gente lá no início estava esperando ou estava prospectando, aliado à nossa visão estratégica do território. Então, se a nossa visão, nossa percepção está nos levando a um posicionamento de maturidade dos negócios, e isso está conversando com os indicadores mais objetivos e tangíveis, isso nos mostra, nos sinaliza que, de fato, a gente pode caminhar para um plano de saída, porque aqueles negócios estão estruturados, parcerias formadas, muitas parcerias ligadas aos entes públicos, né, prefeituras e governo do Estado, muitas parcerias com outras empresas do território, outras organizações do território. Nós sempre buscamos também, desde o início, envolver organizações do território, universidades locais, institutos de pesquisa local, outras empresas que estão também no território, para que, de fato, quando a iniciativa se encerre, quando a gente saia, aqueles coletivos estejam 100% aptos a seguirem sozinhos. Muito bom. E um outro tema também que assim, a gente, né, sempre está trocando e na Mandu também a gente cuida muito em relação aos projetos e entender oportunidades de escalar, né? Uma iniciativa bem sucedida e a escalar pode ter vários aspectos, né? O financeiro, o territorial, né? Como é que você vê isso, essa preocupação, essa estratégia? Como é que a Fundação Vale pensa isso? Tá, para te responder essa pergunta, eu vou trazer também os outros pilares de atuação, porque geração de renda, inclusão socioprodutiva, ela caminha também para essa estratégia. Outras dimensões, né? Nos projetos nossos de educação, e a gente tem projetos muito estruturantes, por exemplo, na alfabetização de crianças do Fundamental 1, né? Principalmente primeiro, segundo e terceiro, ampliando para quarto e quinto. E são programas de um ciclo de vida maior, de 4, 5 anos, sempre em parceria com as prefeituras, eventualmente com os governos do Estado. Porque nós entendemos, para que haja transformação, para que haja escala, para que o legado fique, nós precisamos fortalecer e caminhar junto com políticas públicas, né? Então, tanto na temática de educação quanto na temática de saúde, nós temos um programa de saúde muito interessante, muito transformador, que trabalha com as unidades básicas de saúde e, mais recentemente, com os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social,
onde nós também contemplamos 100% desses equipamentos, junto com as prefeituras e, eventualmente, com o apoio também dos governos do Estado. Por entender que isso conversa com políticas públicas e, através das políticas públicas, nós conseguimos ter escala, ter permeabilidade, muitas vezes majorar ou transformar aquela política pública para que ela seja mais efetiva ainda, e, de fato, a gente tem uma transformação no território. Geração de renda e inclusão produtiva começa com uma lupa, começa com um olhar mais comunitário. Então, o nosso desafio é realmente pegar esse olhar um pouco mais comunitário e fazer disso uma escala, fazer disso realmente algo que abranja cada vez mais pessoas, um público-alvo cada vez maior. E nós entendemos que uma das formas é realmente conversar com política pública. Através das políticas públicas, nós podemos realmente atingir cada vez mais pessoas, mais empreendedores, e, de fato, gerar renda e postos locais de trabalho de forma mais ampla. Eu quero te perguntar, em relação a essa história de toda essa iniciativa, esse projeto, se você quer compartilhar conosco algum caso, alguma situação que você te impactou aí na sua trajetória. São várias, né, Ângela? Eu acho que se eu colocar uma lupa, né, se eu focar aqui realmente na Rede Mulheres do Maranhão, no Agir Estrada de Ferro de Carajás, eu lembro de, lá atrás, ainda em 2015, 2016, no início da formação da Rede Mulheres do Maranhão, conversar com algumas empreendedoras e numa roda de conversa mesmo, informal, né, dessas visitas que a gente faz a campo. E eu lembro de algumas mulheres relatando que, enquanto elas eram bandequeiras, e naquela época que elas eram bandequeiras, foi a saída que elas encontraram para trazer renda para casa, né? E a venda daquele bandeco, daquela quentinha, era parte significativa da renda daquelas famílias. Só que as filhas tinham vergonha dessas mulheres. Então eu lembro de relatos delas chorando, dessas mulheres chorando bastante, porque as filhas evitavam essas mães, né? Principalmente, eu lembro uma delas relatando que a filha estava num conjunto, entre coleguinhas, entre amiguinhas, e quando a mãe passou, ela falou: aquela não é minha mãe, né? A mãe é forte, Dolorido, forte, né? Dolorido. E depois que ela virou empreendedora, que tinha um negócio estabelecido, porque durante o programa Agir Estrada de Ferro Carajás, a gente estruturou e construiu espaços físicos mesmo, né? Então, uma padaria, a gente construiu uma padaria, colocou, treinou toda a parte de EPI, segurança, saúde, né? Sanidade, tudo mais, parte de alimentos, né? E elas relatam que o olhar das filhas mudou. Então, algo em torno de uma rejeição passou por uma admiração. E as filhas, muitas dessas filhas foram trabalhar nos negócios por admiração às mães. Como é que você tangibiliza, né, uma situação, uma transformação dessa? Difícil, mas é um impacto na veia, né? Você está mudando ali realmente a questão da autonomia dessa mãe, dessa mulher, Autoestima, né? Autoestima, a autonomia não, relação autoestima, familiar, perdão, exatamente. E eu lembro que isso me marcou muito, né? E ela falando, essa transformação e essa mudança só se deu por conta dessa iniciativa. Se não fosse essa iniciativa e realmente a venda no trem tivesse acabado, eu não sei o que eu estaria fazendo da minha vida hoje. Então ela passa de uma certa forma de uma, entre aspas, rejeição por parte da filha, por um processo de admiração e até de querer trabalhar junto com a mãe. E isso foi um impacto muito forte, né, e positivo dessa iniciativa da Rede Mulheres do Maranhão, do Agir Estrada de Ferro Carajás. Eu lembro de outro, vou falar de um empreendedor, porque a gente fala da Rede Mulheres do Maranhão, mas tem alguns homens empreendedores. Tem homens na rede, verdade. Eu acho que 90%, se não me engano, o último era 90% são mulheres, mas a gente tem ali alguns homens, bravos homens também, né? Sim, sim. E eu lembro de um desses empreendedores, que mora também ali no interior do Maranhão, ele falando que ele mesmo não acreditava muito no potencial do produto dele, né? Ele vendia ali o óleo de babaçu, né? Na verdade não era o óleo, naquela época é o azeite. Depois que a gente, com a agroindústria, a gente também começou a produzir o óleo. E em garrafas PET, em garrafas de 51, é verdade. E ele ficava também com um pouco de vergonha daquele produto. E depois, com a formação da agroindústria, através do Agir, através da Rede Mulheres do Maranhão, esse empreendedor chegou a mandar vários produtos para a Europa, né?
E esse mesmo empreendedor, o negócio dele, foi chancelado como o primeiro babaçu orgânico do Brasil. Então, ele falando isso com muito orgulho, ele chegava a se emocionar, os olhos lacrimejando, dessa transformação, desse impacto também de um empreendedor que fazia por necessidade, mas tinha vergonha do seu produto, para um empreendedor super orgulhoso agora do seu produto, né? Mandando para outros lugares do Brasil e até para fora do país, sendo também reconhecido aí como o primeiro babaçu orgânico do Brasil, né? Então, são algumas que me vêm na mente ali, que são impactos mesmo na veia, que às vezes fica difícil de nós trazermos isso para números, né? Mas são transformações, isso, são transformações e a gente não consegue desfazer essas transformações, porque elas são reais e aconteceram no território e elas vão em ondas, né? Então, essas transformações estão gerando outras transformações, estão gerando outros impactos. Acho que você trouxe uma fala muito importante, né? O que esse movimentação, que inicial era com as bandequeiras, né, gerou todo um aprimoramento da qualidade de vida para as quebradeiras de coco babaçu, né? Exato. E lembrando também que a Fundação Vale, né, ela patrocinou e mobilizou toda a construção de um núcleo de quebradeira de coco em Sumauma, do Japão, né? É muita história, hein, lugar Ana? Aqui dá para ficar até amanhã conversando. Mas eu acho que vale a pena, né? Vale, porque vale. é uma comunidade de quebradeiras de coco Sim. muito pujante, né? Exato. O movimento que nós começamos a fazer com a Rede Mulheres, então, só resgatando aqui para a turma que está nos assistindo também, reforçar o entendimento. Nós tínhamos aquelas mulheres bandequeiras, a maior parte mulheres. Dessas mulheres foram formados os coletivos, os grupos produtivos e depois os negócios. E parte desses negócios viraram agroindústrias de babaçu. Uhum. Só que esse babaçu, que é o coco da sociobiodiversidade maranhense, que tem a amêndoa dentro dele, que é justamente utilizada para fazer o óleo e o azeite, elas são coletadas pelas quebradeiras de coco babaçu, né? E o que nós começamos a fazer, junto com a Rede Mulheres do Maranhão, é cada vez mais trazer essas mulheres quebradeiras de coco babaçu para dentro da rede. Então, fortalecer também o papel delas enquanto coletivos, enquanto mulheres quebradeiras de coco babaçu, que sem elas também nós não temos a floresta em pé e não tem a floresta, a não matéria-prima. tem o óleo, não tem o azeite. Exato, exatamente. E isso deu tão certo também nessa questão de autoestima, independência, autonomia, empoderamento dessas mulheres, e principalmente empoderamento econômico também dessas mulheres, que nós formamos um núcleo modelo de quebradeiras de coco babaçu, que é o núcleo de Sumaúma, que também fica ali no interior do estado do Maranhão, mas especificamente no município de Vitória do Mearim, uma área belíssima também, onde elas, além de agregarem agora valor aos produtos, né, porque estão fazendo pães de babaçu, biscoitos de babaçu, sorvete de babaçu, então, além de venderem a amêndoa para a agroindústria, continuam fazendo esse processo, elas também começaram a agregar valor aos produtos que elas estão vendendo. E a sede lá ficou tão bacana, tão bonita, que elas ganharam um prêmio com aquela sede, né? Aqui em São Paulo. Eu esqueço sempre o nome do prêmio de arquitetura. Que foi exposto também no Tomiotaki, Exato, né? exatamente. Tomiotaki. Então, são diversos resultados, assim, muito, muito positivos. A gente recebe, não só a gente consegue visualizar esses resultados, mas eu acho que principalmente o feedback que a gente tem, né? Desses empreendedores, o feedback, muitas vezes, de outras empresas que acompanham o trabalho, o feedback de gestores municipais que, de certa forma, são parceiros. Uhum. Então, foi por isso que eu falo que é uma iniciativa emblemática, porque a gente imagina, né? São empreendedores que, da linha do trem, ganharam o prêmio Nobel, né? Da linha do trem, vendendo de forma informal e insalubre, estão reconhecidos como o primeiro babaçu orgânico vendendo para a Europa. Então, é uma história de vida e é uma transformação de fato, né? E isso a gente não consegue desfazer. Então, quando a gente fala em impacto, fala em ESG, na verdade, isso é resultado e consequência de um trabalho feito com muita seriedade, muito respeito, muito profissionalismo, muito amor. Então, isso acaba virando como consequência tudo isso que a gente vem conversando. Muito bom, muito bom. E para você que está assistindo esse podcast, a TV Mandu prepara 2 vídeos sensacionais da Dona Antônia, de Sumaúma do Japão, e da Dona Mariana, de Sabores do Arapapá. Não percam, porque vale muito a pena conhecer um pouquinho da história de vida dessas 2 mulheres que o Finco trouxe aqui, né, no contexto, mas são
São muitas mulheres e homens que têm Mulheres e histórias homens muito bonitas para maravilhosos, contar, né? né? E para terminar, uma pergunta para o Finco, pessoa física. O que move o Marcos Finco para um desejo de um futuro melhor? Pergunta difícil, hein? Eu sempre fui daqueles que advocou, né, que para a gente transformar o mundo, cada um tem que fazer muito bem feito o seu papel, né? Se cada um fizer a sua parte de forma, muitas vezes, a deixar o ego de lado, né? Olhar para algo maior, uma missão mesmo, porque eu acredito que a gente esteja aqui de passagem e o que a gente puder fazer... A gente está de passagem. A gente está de passagem. E o que a gente puder fazer, isso serve tanto para a nossa esfera pessoal quanto profissional, acho que quanto pessoa, né? Seja o Marcos Finco na família, eu tenho um filho de 9 anos, né? Então, assim, estou sempre buscando como é que eu posso melhorar enquanto pai, enquanto marido, enfim. Seja o Marcos Finco profissional, como é que eu posso, com a minha equipe, hoje tem uma equipe maravilhosa também, então seja com a minha equipe ou seja com as nossas comunidades, como é que eu posso estar fazendo essas pessoas um pouquinho melhor com o meu trabalho, né? Seja um trabalho mais pessoal ou profissional. Então, se eu puder estar somando na vida dessas pessoas, eu acho que eu permaneço na jornada. Enquanto eu sentir que eu ainda posso fazer um pouquinho de diferença na vida dessas pessoas, eu sigo com a missão. Quando eu achar que acabou, que realmente eu não tenho mais como estar somando, que eu estou mais atrapalhando do que somando, eu tiro meu time de campo. Mas enquanto eu tiver com essa faísca, com essa vontade, com essa disposição, disponibilidade, eu sigo aí procurando ajudar as pessoas. Muito bom, Finco. Muito obrigada de novo, né, pela tua disponibilidade, agenda para estar aqui, né, trazendo toda essa bagagem aí para o nosso público. E para você que não conhece, né, a Rede Mulheres do Maranhão, tem interesse em conhecer os seus produtos, aproveita, né, segue ela lá no Instagram, tem o site, né, tem Magalu, Mercado Livre, tem produtos aí para você experimentar, a farinha de coco babaçu, né? Os óleos, doces, azeites, o Finco falou pouco. Eu já estou fazendo marketing aqui. Tem uma carteira de produtos fantástica e mesmo vale a pena, né? Quem nunca comeu um peixinho aí frito no babaçu, não pode deixar de comer, é fantástico mesmo. E conhecer a causa, né? Conhecer essas mulheres, conhecer essa história. Você está comprando um produto e toda uma história belíssima por trás. E né? Falando em história, para quem tiver também curiosidade, o livro está à venda na Amazon. Então, Investimento e Impacto Social da Mineração, Olhar sobre o Estado de Ferro Carajás, que justamente traz toda essa história do antes e o depois, né? Como é que eram essas mulheres empreendedoras, muitas vezes por necessidade, como é que elas atuavam, quem eram elas, todo esse processo de transformação, que muitas vezes foi dolorido e desafiador, muitas vezes a transformação ela não é gostosinha, muitas vezes ela tem um pouquinho de dor, mas é sempre para nos melhorar, e como é que elas chegaram até onde elas chegaram. Então, o livro conta toda essa história, registra essa história, vale a pena também para quem tiver interesse. E para você que acompanhou esse episódio conosco, aproveita para seguir a Mandu nas suas redes sociais, no YouTube e no seu tocador de áudio predileto. Se prepare, porque vem muito conteúdo ainda super interessante por aí.